o presidente Donald Trump rompe as negociações de paz com a milícia dos Talibã depois da morte de mais um soldado dos Estados Unidos no Afeganistão. Depois de um ano de negociações de paz e do quinto encontro em Doha, no Catar, representantes do governo americano e da milícia fundamentalista dos estudantes, os Talibã, a milícia que governou o Afeganistão como um Emirado Islâmico de 1996 a 2001, estavam perto de um acordo, uma reunião secreta marcada para sábado na casa de campo da presidência dos Estados Unidos em Camp David, entre Trump, o presidente afegão Ashraf Ghani Ahmadzai e delegados dos Talibã. O objetivo das negociações é acabar com uma guerra que já dura quase 18 anos e é a mais longa da história dos Estados Unidos. Começou em 7 de outubro de 2001, em resposta aos atentados terroristas de 11 de setembro. Daquele ano, nos Estados Unidos, o regime fundamentalista dos Talibã dava refúgio à rede terrorista Al-Qaeda, responsável pelo os piores atentados terroristas da história dos Estados Unidos. Os Talibã caíram em menos de um mês, mas depois que Osama Bin Laden e a cúpula da rede Al-Qaeda escaparam do cerco na Batalha de Tora Bora, em dezembro de 2001, o governo George Walker Bush voltou as atenções para o Iraque, onde não havia grupos terroristas muçulmanos significativos antes da queda do ditador Saddam Hussein, em 9 de abril de 2003. Como os Estados Unidos concentraram o esforço de guerra na invasão do Iraque, os Talibã conseguiram se recuperar e os governos apoiados por Washington nunca conseguiram controlar todo o território afegão e nem ao menos impedir ataques terroristas em Cabul, a capital do país. O presidente Barack Obama se elegeu prometendo acabar com as guerras no Iraque e no Afeganistão. Como a retirada do Iraque abriu espaço para o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Obama recuou. Trump concordou em enviar mais reforços e deu carta branca aos generais para atacarem como quisessem, mas também não conseguiu a vitória. Em novembro do ano passado, o comandante-em-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, General Joseph Dunford, admitiu que os Talibã não estavam perdendo a guerra. Os Talibã teriam hoje 60 mil homens armados, mais do que os 45 mil que teriam em 2001, e mantém um país de 32 milhões de habitantes como refém. Enquanto Trump tem pressa para se apresentar como pacificador na campanha à reeleição no próximo ano, os Talibã têm paciência. A cada ano aproveitam o verão para lançar ofensivas por todo o Afeganistão, aumentando a pressão sobre os americanos. Trump rompeu as negociações depois de um atentado com um carro-bomba que matou 12 pessoas, inclusive um soldado americano, na quinta-feira passada em Cabul. Que tipo de gente mata tanto para fortalecer seu poder de barganha? Indagou o presidente americano. Se não podem concordar com um cessar-fogo durante as negociações e matam 12 pessoas inocentes, então provavelmente nem tenham poder para negociar um acordo significativo, acrescentou Trump. Foi o 16º soldado americano morto neste ano, mas as outras 15 mortes não mereceram a mesma reação. Nem mesmo um ataque a uma reunião na cidade de Kandahar, em que participava o comandante militar americano, o general Scott Miller, em 18 de outubro do ano passado, interrompeu as negociações. Uma semana depois, o embaixador americano Zalmay Khalilzad se encontrava com a delegação talibânica no Catar. A principal exigência dos Talibã é a retirada total das forças estrangeiras do Afeganistão. A milícia despreza o atual governo afegão, que considera fantoche dos Estados Unidos. É evidente que os fundamentalistas muçulmanos estão certos de retomar o poder. Por isso, Trump aceitou a recomendação do assessor de segurança nacional da Casa Branca, o linhadura John Bolton, para manter uma força antiterrorista no Afeganistão, que teria 8.600 homens, o que atrapalha os planos dos jihadistas. A proposta americana prevê um período de transição em que o grosso das tropas estrangeiras seria retirado, iria até dezembro de 2020,
o país seria entregue a um governo provisório e os rebeldes seriam anistiados. Os Estados Unidos não exigiram nenhuma garantia de que os direitos das mulheres sejam respeitados. A promessa dos fundamentalistas é tratar as mulheres de acordo com as leis do Islã, que na interpretação deles obriga as mulheres a saírem de casa de burca, aquela roupa que cobre o corpo inteiro e deixa apenas uma redinha nos olhos para olhar para fora. E também as mulheres só podiam sair às ruas no governo do Talibã em companhia de algum parente homem. Num país em guerra há 40 anos, em muitas das famílias, todos os homens ou quase todos foram mortos. Em troca, os talibãs se comprometeriam a impedir que grupos terroristas instalassem bases no Afeganistão para atacar alvos americanos. O encontro que não houve em Camp David deveria ter anunciado o acordo de paz no último fim de semana, às vésperas do aniversário dos atentados terroristas de 11 de setembro. A notícia de que representantes do grupo terrorista tinham sido convidados provocou reações indignadas nos Estados Unidos. A deputada Liz Cheney, filha do vice-presidente Dick Cheney, do governo George Bush, escreveu no Twitter, foi em Camp David, que os dirigentes dos Estados Unidos se encontraram para planejar a resposta aos atentados de 11 de setembro. Nenhum taleb deve meter os pés lá jamais. O jornal conservador do Wall Street Journal denunciou as negociações como uma rendição americana. Com o rompimento das negociações, os talibã ameaçaram matar muito mais americanos. Não é a primeira vez que Trump abandona negociações de paz. O diálogo para desnuclearizar a Coreia do Norte está estagnado há meses. Trump ainda está em busca de um sucesso em política externa para apresentar ao eleitorado americano em 2020. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.